Olá, estou aqui para gravar o último vídeo sobre o livro O Centro Espírita de Herculano Pires. A partir da semana que vem, eu não vou gravar mais sobre este livro. Será o Evangelho segundo o Espiritismo, do começo ao fim. Bom, esse vídeo terá como título O Centro Espírita José Herculano Pires, 12 no Centro do Mundo. É um livro que eu recomendo muito você adquirir. E pode adquirir, inclusive, de graça. No meu grupo Casa Espírita, que eu tenho no Facebook, há o endereço da Biblioteca Espírita Virtual, na qual se pode fazer download desse livro e de outros livros grátis. Então vamos lá. As filosofias da existência, a revelia de Kierkegaard. Kierkegaard era um teólogo protestante. Ele fala de Kierkegaard aqui no livro. É um teólogo protestante dinamarquês. E que também é citado, já vi, citado como filósofo. Eu vejo que há uma proximidade muito grande entre teologia e filosofia. Então esse trecho fala: as filosofias da existência, a revelia de Kierkegaard, que nem sequer sabia das atividades de Kardec, endossaram os princípios da filosofia espírita, que nasceu naturalmente do desenvolvimento da ciência espírita, em todos os seus princípios fundamentais. É evidente que havia uma intenção oculta nessa coincidência do encontro à distância de Kierkegaard e Kardec, no mesmo século, para o nascimento de uma nova cultura na Terra. Como nós, espíritas, sabemos, e é científico inclusive, não existe acaso, Então tudo aparece na hora certa, com o progresso, com a evolução. Todo ser humano, todo espírito está sujeito ao progresso e à evolução. E o mesmo acontece com as doutrinas, as filosofias, as ciências. Vamos continuar. O centro espírita, como já vimos, não se limita a consolar os aflitos com palavras. Não se limita a consolar. Ele prova, olha a palavra, ele, o Espiritismo, prova objetivamente a sobrevivência do homem para após a morte. Mostra a ação dos espíritos e o papel preponderante que eles desempenham na vida de todos nós. Trecho muito importante esse. Muito importante. Agora ele vai falar de Kardec. Kardec, quando velho e esgotado, morreu do rompimento de um aneurisma cerebral. O mundo brilhante dos fins do século XIX regozijou-se. Mas, da mesma maneira, porque o Cristo crucificado tornou-se mais forte e converteu Paulo de Tarso na estrada de Damasco, Kardec morto, desencarnado, tornou-se invencível e arrebatou Leon Denis para sucedê-lo. Denis revelou-se à altura de Paulo,
Assombrou Paris com sua estranha cultura de autodidata. Publicou livros que os críticos exaltaram. Pronunciou conferências espíritas nos salões parisienses da alta roda. Os espíritos esclarecem que a doutrina espírita, né, o espiritismo, o cristianismo, não dependem de nós. Né? São verdades divinas, são revelações divinas que cedo ou tarde vão preponderar. Né? Nós somos importantes no sentido de ou ajudar ou atrapalhar que essa verdade, que essa revelação venha logo ou tarde. Né? Mas sempre alguém vai continuar. Né? Como ele disse aqui, Paulo, que inclusive perseguiu Jesus, mais tarde foi aquele que melhor divulgou o cristianismo. E depois de Kardec, que foi um homem brilhante, né, intelectualmente e moralmente, depois dele, Leon Denis continuou. Né? E, embora muitos deturpem o espiritismo, mas sempre haverá quem vai ensinar o correto. Eu, por exemplo, e como tem eu, há outras pessoas no Brasil, né, no mundo, né? Ou seja, a verdade sempre vai ser a verdade. Denis estava sempre em minoria nas assembleias, mas sempre vencia. Por que sempre vencia? Porque a verdade sempre tem os melhores argumentos. Graças a ele, a sua firmeza doutrinária inabalável, o que falta hoje em dia, infelizmente, a segurança do seu raciocínio e ao ímpeto do seu verbo. A tentativa de mistura e confusão fracassou. Conan Doyle, que traduzira o seu livro Joanna Dark Medium para o inglês, chamava-o entusiasticamente de O Druida de Lorena. Era realmente um antigo sacerdote e guerreiro celta que enfrentara nas Gálias os conquistadores romanos. Poucos espíritas sabem das ligações do mundo celta com o espiritismo. Historicamente, essas ligações decorrem das semelhanças doutrinárias entre o espiritismo e o druidismo, religião dos celtas. Na antiguidade, os celtas ocupavam uma posição excepcional. Eram um povo monoteísta e reencarnacionista, voltado para a poesia e o canto. São muito mal informadas as pessoas que acreditam, que acham que o espiritismo inventou a reencarnação. A reencarnação é uma crença antiga. É claro, não como o espiritismo, né? Mas muitos povos antigos acreditavam em vida após a morte. É que as pessoas não estudam, infelizmente. Aristóteles considerou os celtas como o único povo filósofo do mundo. Bom, Aristóteles, um grande filósofo. E quem está dando essa informação é Herculano Pires, que também foi um grande filósofo, foi um estudioso. Então, nós escolhemos em quem acreditamos, né? Se nós lemos ou não. Então, repito, Aristóteles considerou os celtas como o único povo filósofo do mundo. Existem até hoje as sociedades de cultura celta na Europa, especialmente na França, na Inglaterra
na Escócia e na Irlanda, que foram regiões celtas. Kardec publicou um magnífico estudo sobre os druidas na Revista Espírita. Os espíritos superiores lhe disseram que ele havia sido nas Galhas o druida Allan Kardec, o que o levou a assinar os seus livros espíritas com esse nome. Muitas pessoas não sabem dessas informações porque não leem e não estudam, mas são informações importantes. Críticos e historiadores superficiais atribuem à Índia e ao Egito o princípio da reencarnação no Espiritismo. Não é verdade. Kardec recebeu esse princípio dos espíritos e submeteu-o a pesquisas científicas que provaram a sua realidade. A pesquisa sobre a reencarnação continua em nossos dias, em plano universitário. Mais um trecho, né, para eu comentar a necessidade do estudo e que as pessoas infelizmente não estudam. Estamos encaminhando para o final. O Centro Espírita, bem dirigido por pessoas sensatas e estudiosas, o que é muito raro, né? Pessoas sensatas e estudiosas, é uma concha acústica em que ressoam as vozes e os pensamentos dos espíritos e dos homens, no diálogo dos mundos, pois nele se encontram o mundo espiritual e o mundo terreno, nas possibilidades abertas pelos dons mediúnicos de que todos dispomos. Os que deturpam a finalidade superior do Centro Espírita, e infelizmente há muitas pessoas que deturpam a finalidade do Centro Espírita, porque são pessoas que não estudam, são pessoas egoístas e que querem adequar tudo à sua maneira, né? Não respeitam nem revelações divinas. Sejam dirigentes ou frequentadores só interessados em vantagens imediatas, perdem a oportunidade de se elevarem a uma visão superior do mundo, do homem e da vida. Se cada frequentador do centro quiser ajudá-lo na sua missão superior de preparar os homens para um mundo melhor, a dinâmica do centro se intensificará para o bem de todos. Então termino por aqui. Como já disse, esse foi o último vídeo sobre este livro, mas ele é um livro muito bom, que eu recomendo que você leia, né, para conhecer o Espiritismo, que eu, que sou espírita desde pequeno, sempre fui espírita, sei que a maioria não estuda o Espiritismo, a maioria das pessoas quer adequar o Espiritismo à sua vontade, aos seus interesses pessoais, né? E isto não combina com o Espiritismo e muito menos com o cristianismo. Agradeço por você assistir a esse vídeo. Peço que assista aos vídeos anteriores sobre este livro. Peço que curta este vídeo e os outros. Há também outros vídeos sobre outros assuntos. Peço que assista e também os curta. Peço que você clique em inscrever-se e se inscreva no meu canal. Pode fazer comentários, se quiser perguntas, eu respondo. E peço que veja os links abaixo do vídeo, né, links dos sites que eu fiz para divulgar meus livros e os links das minhas redes sociais. Eu gostaria muito que você
adicionasse as minhas redes sociais, para que pudéssemos conversar mais. Muito obrigado e espero que você acompanhe, a partir da semana que vem, o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, codificado por Allan Kardec, o qual eu vou estudar da primeira até a última página. Vou ler trechos e comentar. Muito obrigado, até o próximo vídeo.